Oi, e aí? Aqui é o Mob e sejam bem-vindos ao meu primeiro episódio desse podcast, onde eu vou falar um pouco sobre o manual do jovem moderno. Por que eu tive a ideia desse podcast? Eu sinto que no mundo de hoje, os jovens é o que estão precisando mais de atenção e ninguém tá dando essa devida atenção, já que todo mundo fala sobre dopamina, sobre o vício das redes sociais, sobre ansiedade, mas ninguém parece entender de fato o que é isso, porque todo mundo que fala sobre esses assuntos, na verdade não são jovens, são pessoas que são estudadas ou tiveram um pouco de pesquisa e simplesmente soltam na internet um monte de informações e nunca dão a devida atenção pra quem sofre demais com isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Mob aqui no canal, mas eu me chamo Augusta, eu tenho 23 anos e eu resolvi começar um podcast aqui mesmo no meu canal no YouTube, porque faz um tempão que eu tenho esse projeto em mente, mas eu nunca levei de fato pra frente. E desculpa se rolar algum som de fundo, é que muita coisa aconteceu na minha vida e eu não tô mais num apartamento onde não tem muito barulho. Aqui tem bastante e são 1 da manhã, não são 1 da manhã, são 1 da tarde. E eu tô tão confuso em horários que eu achei que era 1 da manhã, mas esse podcast não vai ter muita edição. Esse vídeo que vocês estão vendo de fundo provavelmente é de uma gameplay aleatória, provavelmente do meu mundo no Minecraft ou do Hollow Knight, que é um jogo que eu tô gostando de recomeçar a jogar. E vamos lá, esse episódio vai ser sobre isso que eu acabei de falar. Vai ser o piloto, mas é mais pra vocês terem ideia do que eu quero passar aqui nesse podcast. Então se você quiser ficar relaxado, pode colocar um fone de ouvido e deitar na cama e olhar pro teto, ou ouvir enquanto lava a louça, ou enquanto vai fazer uma caminhada, mas enfim. Eu quero dar um contexto um pouco do que eu quero falar, por exemplo. Eu tive depressão boa parte da minha vida e muitas coisas aconteceram por causa dessa depressão. E eu fui descobrindo que não era somente a depressão, que existem, o que eu sei, né? São 2 tipos de depressão. A depressão normal, que seria a unipolar, e a depressão bipolar. Eu tenho a depressão bipolar, que significa que eu tenho uma depressão que, quando eu saio dessa depressão, eu entro num estado de mania. E sim, eu tenho bipolaridade e foi difícil de lidar com tudo isso. E por isso, um dos motivos de eu ter parado com o canal foi esse. Mas agora eu tô aos poucos voltando e graças a Deus tá tudo certo. Mas voltando ao assunto, o que eu queria dizer sobre a depressão? É muito comum entre os jovens depressão. Não acontece com todo mundo, mas muitos jovens passam por isso por inúmeros motivos. Seja o contexto familiar, seja o contexto escolar, seja o contexto de a própria isolamento da pessoa, do jovem. E esses lances de saúde mental é uma coisa que eu vou trabalhar muito aqui, que o Manual do Jovem Moderno é justamente, eu quero pensar como vocês, eu quero pensar com vocês e como vocês. Eu já passei por essa fase, eu já passei pela fase de não se achar bom o suficiente, mesmo que minhas notas sempre foram muito altas, essa autocrítica e autocobrança que eu sempre tive, ou a depressão que eu tive de ter um sentimento de, putz, tá tudo certo na minha vida, ou deveria estar. Eu tenho pais, eu tenho uma família que me apoia, eu tenho meus pais, tudo tá certo. Por que eu tô tão mal assim? E na verdade não é somente isso, né? Não é só simplesmente você se sentir como se tivesse tudo e deveria dar valor a isso, mas na verdade você tá depressivo. Não tem nada a ver. Basicamente o seu cérebro encontrou um meio de se defender e o meio que ele usou pra se defender é a depressão. E quando eu tive depressão, quando eu tava nesse processo depressivo, eu lembro de nada fazer sentido, mas mesmo assim eu não querer desistir, eu não querer terminar com tudo e simplesmente deixar essa vida aqui. Então eu resisti até hoje. Eu lembro que eu comecei a ter depressão, eu era muito novo, uns 14, 15 anos, e desde lá eu fui trabalhando minha saúde mental. Meus pais me ajudaram nessa parte, eles foram atrás de CAPS, eles foram atrás de psiquiatra, psicólogo e etc. pra tentar me entender. Foi um processo muito difícil, mas com o tempo as coisas foram se acertando. Eu tive que ir no psicólogo e psiquiatra pra entender se tinha um remédio pra me ajudar. Hoje eu tenho esse remédio pra me ajudar. Só que foi um processo muito demorado. E uma das coisas que não foi muito legal foi que me deram um diagnóstico muito cedo. Quando você é adolescente, antes dos 18 anos, não é certo dar nenhum diagnóstico. Vamos supor que você tem menos de 18 anos hoje e se sente depressivo. Pode ser inúmeras coisas que não tem muito a ver com a depressão em si. Sim, você pode ter os mesmos sintomas, você pode estar realmente em depressão, mas se você simplesmente começar a se alimentar melhor, começar a fazer exercício, começar a ir no psicólogo e psiquiatra, talvez você não precise tomar um remédio para se sentir bem. Você só simplesmente precisa cuidar de si mesmo. Só que é óbvio,
Eu não vou achar que todo mundo deveria ser tratado dessa forma, porque infelizmente não funciona assim. É muito fácil falar para um depressivo fazer exercício, começar hobbies, se cuidar mais de si, se socializar, mas eu mesmo que tive depressão, eu olhava pra tudo isso e falava, gente, eu não tenho forças pra levantar da cama. Você acha mesmo que eu vou ir pra academia, colocar um fone de ouvido com um rock pesado e começar a levantar peso porque eu quero melhorar? Não é assim que funciona. Então, na adolescência, tem muita coisa acontecendo. Seu cérebro tá começando a se adaptar às novas coisas, você tem que lidar com notas e cobrança dos seus pais, você tem que lidar com talvez bullying e talvez isolamento e outras inúmeras coisas de autoestima. As pessoas te julgam por ser magro, por ser gordo, por ser moreno, por ser japonês, por não ser japonês, por ser inteligente, por não ser inteligente. Todo mundo tá tentando se entender. É um processo onde envolve muitas coisas. Só o fato de ir pra escola e interagir com as pessoas já é uma coisa que seu cérebro fica, gente, calma aí. Antes, quando eu era criança, eu só tinha minha família e no máximo meus pais pra conversar diariamente. Agora eu tenho que sair desse conforto que eu estou e lidar com cobranças de todo mundo que eu antes não tinha. E eu tenho que passar de ano, eu tenho que lidar com as minhas notas, eu tenho que lidar com esse sentimento de achar, poxa, aquela garotinha é bonitinha. Eu gostaria de chegar nela, mas eu não tenho coragem. E aquilo fica remoendo e você fica tipo, meu Deus, o que eu faço com isso? É muita coisa na adolescência pra você dar um diagnóstico e falar, ah, você tem bipolaridade, você tem TDAH, você tem depressão, você tem ansiedade e ataque de pânico. Sim, são coisas que acontecem na adolescência, mas muita coisa acontece na adolescência. Por isso que, se eu pudesse dar um conselho pra todo mundo, seria fazer uma terapia. Mas tem outras questões também. Não é todo mundo que tem acesso à terapia, não é todo mundo que quer fazer terapia, e não é toda a família que apoia a terapia. Porque muita gente acha que terapia é pra coisa de maluco. Você só vai pra terapia se você tiver um problema já. Não deveria ser assim. Mas é o que acontece. E eu acho que eu ando falando muito rápido porque é muito louco. Quando eu entro no assunto da adolescência, eu lembro que eu era uma pessoa que se isolou bastante no ensino médio. Eu só tinha uma rodinha de amigos e no máximo era isso, porque justamente eu tava depressivo. E muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. E não tem como eu me diagnosticar já logo muito cedo, não tem como. Tanto que eu era um diagnóstico e acabou sendo outro, que daí virou outro, e hoje eu tenho outro totalmente diferente, mas eu tenho 23 anos de idade. Se você acha que você tem qualquer problema e você tem menos de 18 anos, muito provavelmente são vários fatores. Um deles é, talvez você não saia muito de casa, ou talvez você saia muito de casa. Talvez você não faça muito exercício. Talvez você não se socialize muito. Talvez você tá muito crítico e muito se cobrando demais. Talvez você se distraia muito, não porque você tem TDAH, mas porque as coisas que você faz diariamente estão te prejudicando. Você passa muito tempo no celular, você passa muito tempo no videogame, você passa muito tempo fazendo coisas que elevam muito o nível de dopamina. E podemos entrar nesse assunto de dopamina. Você já deve ter ouvido sobre isso. Todo mundo ultimamente está falando sobre isso. E eu gostei muito desse tema quando eu li o livro A Nação Dopamina. E eu descobri que a dopamina não é o hormônio do prazer que todo mundo diz. Por exemplo, você tem o prazer de jogar videogame, mas não é por isso que você se vicia no videogame. Vamos supor que você está estudando e você quer muito jogar um jogo que acabou de lançar e você acabou de comprar ele. A dopamina vai ser liberada no momento em que você pensar em fazer isso e ela vai te dar motivação para ir lá, fechar seu livro, o caderno que você estava fazendo, ou qualquer coisa que você estava fazendo, ligar seu videogame e começar a jogar o jogo que você quer. A dopamina é o hormônio da motivação e não do prazer. Não é, claro, quando você joga videogame é óbvio que vai liberar dopamina, mas o seu cérebro já te deu a dopamina suficiente para você ir lá e ir pro videogame. Ele só vai liberar um pouquinho mais porque tá gostando daquilo. É como, tipo, você entrou no jogo, abriu ele, começou a jogar, aí você elevou o nível. Isso te deu mais dopamina pra falar, não, agora eu quero mais outro nível. E agora eu quero um item novo. Agora eu quero entrar numa parte do mapa onde eu não entrei. Eu quero
matar aquele boss que agora é muito difícil. E aí, o bom que foi de entender no livro da Nação Dopamina é que parece que no cérebro, a mesma área que é ativada pelo prazer é ativada pela dor. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer qualquer coisa que gera muita dopamina, a gente sente um leve desconforto, até como uma depressão, uma mini depressão. Por exemplo, quando a gente fica muito tempo no celular e fala, não, eu acho que já tá bom, 4 horas já é o suficiente, a gente fecha e aos poucos o seu cérebro, ao invés de voltar para a linha normal, ela vai um pouquinho abaixo da onde realmente está. Então, por exemplo, a sua dopamina elevou muito, foi lá no teto, só que ao invés de, depois que você parar de assistir aos vídeos que você estava assistindo, ela voltar ao normal, ela volta um pouquinho mais abaixo, e isso te causa uma dor, um desconforto, uma mini depressão. Até se normalizar de novo, demora um pouco. Então daí sim vem o equilíbrio. Só que muita gente não gosta desse desconforto e volta para a carga de dopamina de novo. Só que tem uma coisa interessante também. Já que a dor e o prazer se juntam na mesma área do cérebro, o contrário de dor e prazer também funciona. Por exemplo, se você, ao invés de jogar o videogame, estudar, porque você quer passar naquela prova, ou quer fazer o Enem, ou sei lá, você começa a estudar. Aquilo é doloroso no começo. Putz, abrir o livro, pegar o caderno, pegar seu material, colocar um lo-fi de fundo só pra não se distrair, sei lá, usar o Pomodoro ou não usar o Pomodoro e simplesmente estudar. No começo vai ser doloroso, no começo vai ser desconfortável, mas a partir do momento que você começa a fazer aquilo, se torna natural. E meio que você só segue o fluxo, você só segue o flow. Quando você termina aquilo, te dá uma satisfação tão gostosa de tipo, pô, eu estudei por 1 hora inteira e eu aprendi muita coisa aqui. Acho que agora eu posso dar uma relaxada. Aí você levanta, vai tomar um café, vai dar uma andada, vai brincar com o seu cachorro, com a sua gata, enfim. Eu falei gato porque eu tenho uma gata, mas enfim. Aquilo te dá um prazer. E é a mesma coisa. Te trouxe um desconforto no começo. Foi lá embaixo. Nossa, é chato estudar, blá blá blá. Mas aí, depois, ao invés de ir pra linha normal, você se sente bem. Aquilo gera uma dopamina, que é a dopamina atrasada. Então você fica, nossa, isso foi muito bom, eu vou fazer mais vezes, vou estudar mais vezes, porque isso vai fazer parte de um futuro onde eu quero estudar. E aí você volta ao normal, só que diferente da dor, você sente prazer agora por isso. E esse negócio de detox de dopamina, jejum de dopamina, no livro fala sobre isso, mas sobre vícios. Por exemplo, videogame, pornografia, drogas em geral e qualquer coisa que é muito estimulante e muito viciante. E ela fala sobre esse detox, mas não com o objetivo de se tornar uma pessoa mais produtiva, mas sim para pegar um vício que você tem e simplesmente falar, eu vou causar uma abstinência aqui para ver o que acontece. Aí você vê que você tá viciado ou não. Mas o detox em si não é para você se tornar produtivo e, por exemplo, não é bem detox, né? Seria o jejum de dopamina, que você corta todas as dopaminas que você tem. Então você não mexe no TikTok, você não assiste vídeos no YouTube, você não come McDonald's todo dia, você não faz nada que gera dopamina, basicamente. Só que não tem como fazer isso. Porque a dopamina não é uma coisa que você simplesmente deixa de consumir. Ela faz parte do seu cérebro. E o certo a se fazer, na verdade, é aquilo que eu expliquei. Ao invés de você tirar todas as dopaminas da sua vida, por que você não substitui? Você começa a ter o prazer de estudar primeiro e ter a dopamina. Você vai treinar, aí você tem a dopamina. Você começa a ler um livro e tem a dopamina. Essa dopamina atrasada é uma boa. Essa dopamina, sim, é legal de se ter. Só que é óbvio, os jovens eu vejo muito que ficam muito tempo no celular. Isso não é querendo julgar e nem nada, tá tudo bem. A gente foi ensinado assim. A nossa geração sempre teve o contato com o celular, com a tecnologia em geral. Só que nunca existiu o TikTok. Nunca existiu um vídeo curto. Sempre foi vídeos no YouTube, séries, filmes. E teve o Instagram, que antes era só imagem. E aí veio o TikTok e veio os Reels. Antes a gente... Tá, beleza, tinha outros aplicativos antigamente que eram também vídeos curtos. Mas como o TikTok nunca existiu, onde você tem um vídeo, não gostou, rola pra cima, rola pra baixo. Eu acho que é rola pra baixo, enfim. Não gostou do vídeo ainda? Rola mais uma vez. Gostou desse vídeo? Dá like e o algoritmo vai entender aquilo e vai te mandar mais vídeos daquele. E isso é infinito. Basicamente você pode ficar o dia inteiro pro resto da sua vida no TikTok, que você nunca vai consumir tudo que aquele aplicativo tem. É impossível.
Você pode dar pra uma criança de 1 ano um celular com TikTok e ela vai passar o resto da vida inteira assistindo vídeos diferentes e nunca vai acabar. Isso parece meio errado, deixar uma criança de 1 ano até o fim da sua vida com um celular na mão, mas é basicamente o que os jovens adultos da minha geração que estão sendo pais estão fazendo. Dando o celular para crianças que não entendem nada ainda desse mundo e simplesmente estão deixando elas serem criadas não pelos pais, mas por aplicativos. Eu lembro que na minha época, quando eu tinha, 10 anos, 13 anos, eu ainda brincava na rua. Eu tinha videogame, eu tinha computador, mas era muito legal jogar uma bola, jogar bola queimada, jogar futebol mesmo. Eu nunca fui muito fã de futebol, mas jogar futebol, mexer meu corpo, sabe? Ter esse contato de brincar de qualquer coisa na rua, conversar na rua, sair com meus amigos pra comer um lanche, ir no shopping onde não tinha nada demais, mas só por estar com os meus amigos já era o melhor lugar pra se estar. Hoje em dia não tem muito isso. A gente não vê muitos jovens saindo na rua. E quando saem, eles até se divertem, mas quando chegam em casa é só videogame ou celular. Isso me entristece um pouco. Eu vejo jovens, muito jovens, crianças mesmo, com o celular na mão e já sabem exatamente o que aquele celular faz. É só assistir um vídeo, não gostou? Arrasta pra cima e vai ter outro pra assistir. Não gostou ainda? Arrasta mais uma vez. E basicamente elas ficam 1 segundo naquele negócio infinitamente. Não gostou do vídeo? Arrasta. Não gostou mais uma vez? Arrasta. Sabe por que nossa atenção tá sendo drenada? É porque a gente não consegue mais ouvir um áudio de 2 minutos sem querer apertar o botão 2x. E ainda reclama por não ter o botão 3x. É basicamente sobre isso. Não, você provavelmente não tem TDAH. Talvez você tenha, talvez você não tenha. E é muito provável que você não tenha, porque seu cérebro foi condicionado a não prestar atenção em nada. Qual foi a última vez que você assistiu alguma coisa sem ficar inquieto? Até o Netflix começou a ter esse negócio de 1.5x. Ainda não colocaram 2x. Provavelmente já reclamaram sobre isso. Mas eu acho que fica muito zoado ter uma série ou filme em 2x. Sério, não deveria ser assim. Se você acha uma perca de tempo assistir algo por 40, 1 hora ou 2 horas, não é porque é entediante, não é porque é longo demais. É porque a série não vale a pena. Porque é o único motivo que eu vejo de você querer assistir algo em 2x. É porque aquele negócio que você tá assistindo não vale a pena assistir. Senão, se valesse realmente a pena assistir, você viria na velocidade normal. Por exemplo, pega um filme que você viu antigamente. Se você é jovem, como eu, tem 20 e poucos anos de idade, pega um filme que você assistiu antes. Você consegue ver ele do início ao fim, sem ficar inquieto, colocar ele na TV deitar no sofá ou na cama e simplesmente assistir. Se você consegue, parabéns. Você é um dos poucos que consegue, porque ultimamente eu mesmo não consigo assistir algo sem ficar inquieto. Eu tenho que dar uma pausa e pegar um café ou beber uma água, porque eu não consigo ficar 1h30 deitado vendo alguma coisa. Isso é triste, porque não era pra ser assim. O negócio tá tão louco sobre isso de dopamina que todo mundo fala sobre isso, mas ninguém leva muito a sério. Mas deveria, porque é um assunto muito, muito preocupante pra mim, principalmente pros jovens, que são literalmente o futuro de todo mundo. Um dia, esses jovens, assim como eu, vão ter 40 anos de idade. E o que serão desses jovens? Porque eu, por exemplo, tenho 23. Daqui 20 anos eu tenho 43. Meu filho, por exemplo, vai ter 20 anos de idade. E aí? Eu vou ter que lidar com um jovem onde, se eu criar ele do jeito que eu quero criar, ele vai ser um bom garoto. Ele vai saber o que é estudar para ter alguma coisa. Ele vai ser ensinado sobre várias outras coisas. Mas vamos supor que o mesmo jovem de 23 anos teve um filho e ao invés de criar ele vai dar um celular para essa criança desde cedo. E aí vão dar o shorts do YouTube, porque lá é seguro, na teoria. Então vão dar um celular para ele, ó, filho, toma aqui um shorts para você.
Nossa, parece que eu dei uma peça de roupa, mas não, é o Shorts do YouTube. E aí tá, beleza. Ele vai começar a assistir. Só que o YouTube, ele não... Por ser uma plataforma já de streaming de vídeo longo, não faz sentido o Shorts, que se chama Shorts, ter mais de 3 minutos. Apesar de eu acho que agora ter, mas antes era 1 minuto só. Imagina o cérebro dessas crianças que só conseguem ficar em um vídeo por 1 minuto. E depois ela muda completamente. Não é o mesmo vídeo. Não é uma série, por exemplo, que tem 20, 30 minutos e muda para um contexto onde ainda é a mesma série. Não é a mesma coisa. É óbvio que todo mundo tá distraído. É óbvio que todo mundo não consegue ficar focado em nada. Ninguém consegue ficar focado desse jeito, porque a gente não foi treinado para isso. Por isso que eu fiz esse podcast. Se preparem para ter mais assuntos sobre esse tipo de coisa, porque eu quero ajudar vocês de verdade. Eu sou um jovem em processo de tentar me entender, de tentar entender esse mundo onde me colocaram, porque não me deram um manual de instrução. Por isso que eu quero ser um manual para você, um manual onde eu já... um manual onde eu vou te ensinar basicamente tudo que eu aprendi sendo um jovem adulto. Eu não me considero adulto ainda, apesar de eu ser, mas eu sou jovem. Eu tenho 23 anos de idade, mas eu acho muito louco como pessoas da minha idade têm um intelecto um pouco mais elevado, justamente por não querer ser parte dessa geração onde é só distração, distração, distração e nada concreto a se concretizar. Meu Deus, isso ficou muito estranho. Mas é isso. Eu quero te ajudar de verdade. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Ainda não terminou, ainda quero ter 30 minutos, por exemplo, de primeiro episódio. Eu acho que até um pouquinho mais. Eu até esqueci de tomar minha xícara de café. Até esfriou o café, inclusive. Mas esse vídeo, por exemplo, um podcast deveria ser algo onde a gente sentaria e colocaria o podcast e simplesmente ouviria. Era o certo ou o mais engraçado que realmente era pra ser isso. Por exemplo, se eu aparecesse pra você e falasse pra câmera sem nenhuma edição, eu acho que o podcast seria isso. A gente sentar aí e simplesmente ouvir. Mas a gente não consegue fazer isso. Eu mesmo no início desse podcast disse pra você fazer outra coisa enquanto ouve isso. Por quê? Eu sei como é vocês, assim. Eu já fui assim. Me distraía por qualquer coisa, não focava em nada e não tinha nada pra fazer. Eu comecei esse canal justamente por isso. E eu desisti dele por um tempo porque, bom, eu tive problemas com os meus pais, eu tive problema comigo mesmo, eu tive problema com todo mundo, mas principalmente comigo mesmo. Eu mesmo não tava bem pra continuar esse canal aqui. Eu tive processos onde eu tive que passar justamente pelo meu problema de bipolaridade. E hoje eu posso te falar que eu tô bem, eu realmente tô bem, e eu posso te ajudar. E é esse o foco desse podcast. É um formato simples que eu posso fazer enquanto eu tô lidando com tudo na minha vida. Eu vou ser pai, eu comecei de novo a trabalhar, esse ano promete muito e eu tenho vários projetos pra esse ano. Ele mal começou, mas esse é o primeiro grande projeto que eu quero apresentar pra vocês. Um manual do jovem moderno. Aos poucos ele vai caminhando e vai tomando um rumo. Eu falei de vários assuntos aqui que talvez tenha ficado confuso, mas esse é o foco. Eu quero criar um manual onde você, que não sabe de nada da vida ainda, que tá na escola, que saiu talvez da escola e não sabe o que fazer da vida, que é um jovem ainda. Cara, um vídeo do Tropia, por exemplo, fala sobre a evolução que teve esses tempos. Como é difícil mudar. Cara, antigamente levava centenas de anos pra algo significativo mudar. Hoje em dia, com a tecnologia, agora tem as inteligências artificiais. Pô, mano, o Gemini agora consegue criar música. Uma inteligência artificial consegue criar uma música, consegue dublar as coisas, consegue transcrever qualquer coisa do mundo. Você pode perguntar no seu contexto. Por exemplo, crie uma rotina onde eu trabalho, estudo, vou pra academia, tenho tempo pra minha mulher e faço isso, tal horário. Ele vai te dar uma mini rotina. Pode não ser a rotina mais perfeita, mas ele vai te dar uma base ali. Você pode falar qualquer coisa. Hoje eu briguei com a minha mulher porque eu deixei
a toalha na cama e isso me deixou muito triste. É só um contexto muito específico que nunca aconteceu comigo, mas eu não preciso falar isso. Enfim, aí ele vai te falar sobre essas coisas. É um contexto muito específico que se você colocasse no Google, não ia dar em nada. Ou talvez ia ter pessoas falando sobre esse assunto e você ia descobrir que talvez você não era o único maluco desse planeta. Agora você pode falar para uma inteligência artificial e ela não vai te julgar. Ela vai falar, sinto muito que isso aconteceu com você. Toma isso. Muita gente usa a inteligência artificial como psicólogo. Não apoio tanto, mas uma coisa é melhor do que nada. E eu sinto que algumas vezes me ajudou conversar com uma inteligência artificial que vai sempre te agradar e nunca te julgar. Mas acredito que não é o melhor jeito. É muito louco. Só esse podcast aqui já deu pra ver que é muito louco. Porque eu sou um jovem de 23 anos que tem muita coisa pra falar, mas tem 23 anos de idade. É muito louco. Esse mundo é muito absurdo. Só que tem esse ponto também sobre o mundo. Eu quero ajudar as pessoas de verdade. Eu quero te ajudar de verdade mesmo. E eu sinto que eu posso fazer isso porque eu, alcancei um público. Sabe? Eu alcancei um público. Você que tá me ouvindo, eu alcancei você. Poxa, antes eu comecei esse canal aqui, não tinha ninguém pra me assistir. Hoje eu sei que se eu colocar qualquer coisa no YouTube, pelo menos umas 100 pessoas vai assistir ou em volta disso. Isso é muito louco. Porque antes eu não tinha ninguém. E agora as pessoas são notificadas pra um vídeo meu. Se fosse fazer isso antigamente, cara, podcast eu acho que nem era possível. Porque o mais próximo disso era a rádio naquela época. Uma época que eu nem sei descrever em que época é. A época dos meus pais, talvez. Onde o sucesso era assistir novela foi bom. Assistir novela, meu Deus, qual é o ponto disso? Vamos lá. Vou respirar e vamos tentar falar alguma coisa. Naquela época, era comum ouvir rádio, e aí evoluiu pra TV. E aí a TV se transformou na internet, e agora a internet tá virando alguma outra coisa que eu não sei o que vai acontecer. Mas o ponto é, antigamente era comum você ouvir as coisas na rádio. Você ouvia sobre o clima na rádio, você ouvia sobre as notícias na rádio, você ouvia até novela na rádio. E aí veio a TV. E foi uma revolução tremenda. Porque com a TV veio as novelas em si, veio o jornal, veio... Agora tem fofoca, tem muita coisa. Acho que é louco como as coisas mudam muito rápido ultimamente. Cara, o que você aprendeu hoje pode ser que mude amanhã. Já parou pra pensar nisso? As coisas, por exemplo, da inteligência artificial, hoje é uma coisa, amanhã pode ser totalmente outra. Eu acho que cansa o jovem justamente por isso. É muito complicado você aprender uma coisa nova e saber que lá no futuro, essa coisa que você aprendeu talvez você nunca mais vai usar. Você tá na escola aprendendo física, matemática, química, biologia, geografia. Essas coisas talvez não mudem, porque são coisas meio que já estabelecidas, pré-estabelecidas. Por exemplo, matemática é uma coisa que vai evoluir, mas não vai mudar. Porque 1 mais 1 continua sendo 2. 2 mais 2 é igual a 4. E óbvio, se você usar a filosofia, você começa a se questionar por que 1 mais 1 é igual a 2? Por que 1 mais 1 não é igual a 3? Não é uma base de raciocínio lógico, mas de filosofia. Entende? Não sei qual que é o ponto disso, mas... mesmo que uma coisa já esteja pré-estabelecida, uma hora vai mudar. Vai ter um louco que vai colocar que 1 mais 1 é igual a 3. Mude a minha ideia. E vai virar alguma coisa. Sempre vai ser assim. E o jovem é um ser que... pensa em um jogo assim. Droparam você em um lugar aleatório, com pessoas aleatórias, que te deram um nome que você não escolheu, que te deram uma condição financeira que você não escolheu, te deram uma escola onde você não escolheu, e simplesmente falou, se vira. Você não acha que seria muito mais fácil com um manual? Seria muito mais fácil você saber mais ou menos o que fazer, do que não saber de nada. E esse é o objetivo. Eu sempre volto nesse ponto, eu acho que é por isso que é o piloto. O objetivo desse vídeo, desse podcast, é tentar ser um pouco isso. Eu vou tentar me organizar melhor. Eu só quis gravar esse áudio porque é num domingo. Eu não tenho muita coisa pra fazer agora, muito urgente. E eu gostaria muito de começar esse projeto de alguma forma, então... se ficou muito confuso, muito rápido ou qualquer coisa assim, me avisem.
Digam aqui nos comentários, Mob, eu acho que você falou muito rápido. Eu acho que você falou muito lento. Eu acho que deveria ter isso, não deveria ter aquilo. Aos poucos eu vou melhorando. Eu acho que eu consigo fazer um manual. Não certo. Não é um manual pra sempre. É um manual de um jovem. Um jovem para outros jovens. Um jovem que já passou pela dopamina, já passou pela depressão, já passou pela fase da adolescência e agora tá lidando com a fase adulta. Ele consegue ensinar alguma coisa. Eu sei que ele consegue. Eu consigo. Porque ele sou eu. Filosofia, não. Apenas experiência. Eu espero de verdade que esse podcast te ajude de alguma forma. Se ajudou você de alguma forma, se vai te ajudar de alguma forma, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Porque eu prometo, de verdade mesmo, que dessa vez eu vou voltar. E a última coisa que eu queria falar é justamente sobre o meu problema. Que eu não queria voltar porque por ter ficado tanto tempo sem um vídeo de verdade, eu sinto que esses vídeos que eu fiz, antes de eu parar de fato, antes eu fazia um vídeo por semana e quando eu comecei a parar de fazer um vídeo por semana, eu vi que eu não tava bem. E eu peço desculpa por não dar satisfação nenhuma e simplesmente sair. Mas eu precisava de um tempo. Esses recomeços que eu tive me moldaram. Eu não sou mais o mesmo cara. E esse canal aqui eu tenho tanto carinho por ele e me doía tanto ter que desistir dele. Mas eu não preciso desistir. Eu até pensei em começar um canal novo, mas eu não vou abandonar vocês. Não dessa vez. Então, por favor, se você ainda tá aí, continua me assistindo. Que toda terça vai ter um episódio dessa série de vídeos sobre um podcast muito louco. Não é esse o nome do podcast. É o Manual do Jovem Moderno, não um podcast muito louco. Mas muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu peço desculpas de novo por não ter dado satisfação nenhuma e simplesmente desaparecer. Mas eu espero de verdade que tenha alguém pra assistir isso aqui ainda. Meu muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu espero de verdade que você esteja bem. E se não estiver, continua vendo esse podcast, que eu vou dar meu máximo pra te ajudar de alguma forma. Principalmente se você for jovem. E se você não for, assista também. É um podcast onde eu vou dar meu coração nessa série de vídeos. Que vai ser um podcast. Que provavelmente eu vou colocar no Spotify ou em alguma outra plataforma. Mas é isso. Eu acho que eu tô me estendendo demais. Esse áudio já tem 39 minutos. Eu vou esperar dar 40. Porque eu gosto de números redondos. E compartilhe com os jovens, que eles vão gostar desse estilo. Apesar de os jovens terem muita dopamina envolvida, mas o próximo episódio é sobre a dopamina, que eu vou estudar sobre esse tema, que eu tô quase terminando o livro sobre a nação dopamina. E tem muita coisa pra falar sobre a dopamina, e eu falei muita dopamina nesse vídeo. E provavelmente vai ser um assunto bem legal de se abordar. E eu tô pensando, pra você que ficou até o final, eu vou te dar um spoiler do que eu tenho planejado para esse canal aqui. Esses podcasts vão acontecer toda semana, mas paralelo a isso, eu vou estar fazendo um vídeo mais bem trabalhado. Eu melhorei muito na minha edição, no meu roteiro e na minha forma de fazer um vídeo. E eu espero que vá ser diferente. Agora sim, deu 40 minutos de vídeo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Vou parar de enrolar, porque eu adoro fazer isso aqui e eu gostaria de fazer 1 hora, mas não aguento mais. Eu tenho outras coisas pra fazer. A vida de um jovem adulto é diferente. Muito obrigado, de verdade, por me ouvir até aqui. Eu agradeci demais nesse vídeo. Chega. Tchau. Tchau. De verdade, tchau. Até mais. Espero de verdade que você tenha gostado disso. Se você ficou até aqui, provavelmente você gostou. Tava com saudade de vocês. Beijinho. Até mais.